MDcast, na frequência da arte. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Emílio da Modelo Design e sejam bem-vindos a mais um MDcast. E dessa vez temos a participação de um ilustríssimo convidado, o famoso goleiro Zete. Oh. Maravilha, eu que agradeço aqui de estar com vocês, né? Poder falar um pouquinho de esporte, né? De arte aqui e da vida, né? De qualidade de vida, de futebol, de tudo que vocês quiserem saber aí, com certeza a gente vai estar passando um pouquinho desse conhecimento, né? Eu que tive muito tempo, né? Jogando futebol, comecei minha vida no futebol, com 12 para 13 anos de idade, e a gente pode falar bastante aí. Tá certo. E aqui à minha esquerda, Luiz Ayala. Obrigado, Emílio. Obrigado, fãs do esporte. Estamos bem trajados para esta ocasião. Piadas à parte, é muito bom estar aqui, na presença de grandes amigos, grandes compadres, e vamos lá. E também a mãozinha da vez, Thiago Bastos. Pessoal, antes de a gente começar, eu queria deixar um convite para você, né, que tá procurando uma escola de desenho, gostaria de conhecer o nosso trabalho, né? A Modelo Design está encerrando as atividades hoje no dia dessa gravação, né? Estamos no penúltimo dia, né? Mas voltamos em 2026, olha aqui datando o podcast, né? Mas voltamos aí, então, quando você estiver ouvindo esse podcast, marque com a gente uma visita para conhecer o nosso trabalho, né? Você vai aprender a desenhar, desenvolver o seu projeto dentro do MD Comics. Você que depois de passou por todo o projeto de ensino e depois quer desenvolver a sua história em quadrinhos, sua animação, suas tirinhas e tudo mais, você vai poder conhecer mais esse projeto do MD Comics, que é uma iniciadora de novos artistas, né? E aí a gente tem hoje mais de 20 ilustradores e desenhistas e roteiristas, né? Produzindo esse projeto com a gente. Então vem conhecer o MD Comics também. Beleza? Vamos lá para o nosso podcast de hoje? Bom, acho que já deve estar cansado de responder essa pergunta, mas para mim muito me interessa, né, Zé, de conhecer um pouquinho da sua carreira. Você começou lá para os 12, 13 anos, né? É. Como é que foi? Bom, eu nasci em Capivari, né, na cidade de Capivari, Porto Feliz, que é a cidade onde meu pai morava no sítio. Eu vivi até os 7 anos de idade no sítio, numa fazenda, onde não tinha energia, não tinha, né? Então, quando a gente fica, às vezes, em São Paulo sem energia, eu recordo do sítio, né? Volta à raiz. Volta à raiz, já Quase o pé no quero chão. fogão a lenha, já... Mas às vezes eu brinco, né, com meus filhos, com a minha esposa, nesse sentido, né, que viver sem energia é mais tranquilo do que, né, a gente ter a necessidade, né, de faltar água, né? Putz, A água nesse planeta é o que sustenta a gente, né? Energia a gente tira de letra. Mas eu vim do sítio, mudei para a cidade com 7, 8 anos de idade, comecei a estudar, escola pública. E comecei a fazer esporte, né? Eu comecei a praticar atletismo, todos os tipos de esporte coletivo, né? Desde futebol de salão, handball, basquete, vôlei. Eu fui meio que me adaptando, né, ao esporte coletivo. O vôlei foi o primeiro esporte que surgiu para mim, né? Assim, o vôlei e o basquete. Eu já era alto, né, diante dos meus amigos ou até os adversários da idade, né? De 12 para 13 anos. Eu já tinha 1,85 m. Caramba! E isso facilitou muito, né, a minha evolução dentro do esporte. Em Campinas, quando eu fui jogar vôlei, um amigo vendo jogar vôlei falou: pô, mas você joga bem no gol, pô, vamos, né, vamos fazer um teste no Guarani. E foi aí que surgiu a minha oportunidade de começar no meio do esporte mesmo, de alto rendimento. O Guarani fiquei 3 anos, fui para o Palmeiras. O Palmeiras também, cheguei a ficar 7 anos no Palmeiras, Caramba. mas quando eu fiz a avaliação no Palmeiras, eu já fui emprestado para um time do Paraná, que é o Toledo,
E lá começou tudo, né? Porque eu tinha 18 anos. Né? Toda essa fase, 18 anos, jogando no profissional, no estado do Paraná. Fui considerado o melhor goleiro do estado do Paraná no final da temporada, né? Goleiro mais jovem a jogar um campeonato paranaense. E quando eu voltei para o Palmeiras, eu já voltei praticamente na reserva do Leão, né? Que o Leão era o grande nome na época, né? Seleção brasileira, tudo, né? Então eu fui reserva do Leão e aí começou toda a minha trajetória. Quando o Leão saiu, eu assumi a posição como goleiro, já estava com 22, 21 anos, mais ou menos. E aí foi onde surgiu aí a minha... Eu falo que o meu alicerce, né? Meu alicerce do futebol brasileiro, ele aconteceu nesse período, né? De 87, 1987. Eu fiquei invicto, 13 jogos sem sofrer gols, né? Então, Caramba. imagina um goleiro jovem jogando num time grande e ficar 13 partidas sem sofrer gols. E eu comecei a aparecer no cenário brasileiro, até internacional. E aí foi toda a minha ascensão, né? Não teve só altos, né? Teve altos e baixos, né? Eu tive um contratempo também que eu tive uma fratura na tíbia, jogando pelo Palmeiras, em 88. Foi dia 17 de novembro de 88. Eu estava já formado como profissional, mas ainda estava buscando meu espaço, né? E depois, para voltar a jogar, foram quase 1 ano e meio, né? Para retornar a jogar novamente, a ter confiança. E foi acontecer isso no São Paulo, né? Saí do Palmeiras, joguei mais depois que eu fraturei a perna. Em 90, eu fui para o São Paulo, comecei uma nova etapa. O São Paulo precisava de um goleiro e ali começou toda a minha história histórias boas, né? De títulos, de conquista, de chegar à final, trabalhar com o Tele Santana, né? Então foi muito bacana Foram esses quantos anos momentos no no São São Paulo? Paulo. São Paulo foram quase 7 anos também. Eu joguei. No Palmeiras, eu joguei 113 jogos, né? Profissional. No São Paulo já foram 430 jogos, jogando pelo profissional, profissionalmente, né? Mas foi muito bacana, assim, porque o São Paulo, em tão pouco tempo, né? Em tão poucos jogos que eu fiz, eu ganhei todos os títulos. Eu cheguei a disputar 22 finais, né? São Paulo era E gigante. é muito. Nessa época aí. E as conquistas, sem dúvida, né? Foi bicampeão paulista, né? Que começou. Sou um campeão brasileiro. Aí, para você chegar numa Libertadores, que é um torneio muito importante hoje para o cenário brasileiro, nós fomos campeões da Libertadores, né? 2 anos seguidos, 92, 93. Aí eu fui campeão mundial, 92, 93. Campeão da Recopa, né? Bicampeão da Supercopa. Em 94 fui para a seleção brasileira, né? Campeão do mundo também pela seleção em 94. Então, minha carreira, ela em pouco tempo assim, ela brilhou muito no São Paulo, né? Com um elenco muito forte. Legal. Então, eu queria voltar um pouquinho lá no comecinho, não no comecinho da carreira, mas lá tá com os 18 anos ali. Tenho muita curiosidade de entender agora, com a sua cabeça aí que já teve toda essa jornada, se você conseguia perceber a diferença que você tinha, né, dos outros garotos da mesma idade por ter passado por uma experiência que a maioria não tem, né? Dessa responsabilidade de ser um atleta de alto rendimento. Como é que é se relacionar com as pessoas, né, da mesma idade e ao mesmo tempo ter que ir para um campeonatos que exigem bastante, né, do emocional, do preparo físico e tudo mais. Emílio, eu venho sim de uma família simples, né? Do interior, que nasceu no sítio, né? Uhum. Mudou para a cidade. Eu acho que a exigência, né, que eu tinha de mim mesmo, né? De conquistar e tentar não ser o melhor do que o outro, né? O melhor do que os outros competidores, né? Porque você, quando passa a ser alto rendimento, você tem que ser o primeiro, tem que ser o Uhum. número um, tem que buscar o seu espaço nesse. Eu aprendi muito cedo, então o esporte ele me proporcionou muito isso, essa competição, né? Competição do dia a dia, eu sempre fui muito bom, assim, no que no esporte, né? Uhum. No vôlei eu era
o melhor da turma, no basquete eu queria ser o melhor, no handball, jogar futebol de salão, quando eu ia pro gol, futebol de salão era da mesma forma, né? Eu era muito ruim na linha, né? Na linha eu era péssimo, né? Eu falo que a cabeça minha pensava, eu vou fazer isso, eu vou puxar, dar um chapéu, mas o corpo não ajudava, né? Não tinha como fazer isso. Mas com as mãos não, eu tinha essa habilidade. Eu tive um. Eu fiz curso de desenho, né, lá com 10 anos de idade, 10 para 11 anos, e tinha, acho que era o Sesc, uma coisa assim, né, o Senai, acho que era Senai, na cidade, e fazia, né, dava essa oportunidade, né, e eu tive essa curiosidade de fazer, fiquei um ano lá fazendo um pouco de curso de desenho, só que eu entendi que eu não gostava de desenhar. Não é que eu não gostava, eu não conseguia fazer o desenho que eu queria, mas eu conseguia pintar, né? Então a minha formação, assim, depois que eu quebrei a perna, né? Eu voltei a fazer curso de pintura e eu comecei a entender, assim, que o desenho que eu queria mostrar, eu tinha que pintar ele, né? Não para envolver o desenho e fazer ele sair do papel, né? Da tela, o que fosse, né? Então isso me ajudou muito dentro da minha concentração, né? Voltando nesse questionamento, nessa pergunta tua, eu quando cheguei no Guarani, eu cheguei com 14 anos para 15 e eu já conseguia aparecer mais do que os outros goleiros da minha posição e eu já jogava no time de cima, né? Eu jogava num time mais velho já. Então isso me ajudou muito, né? Então, pouco tempo eu cheguei com 15 e com 18 anos já era titular de um time da primeira divisão no estado do Paraná, né? Então essa vontade de querer buscar sempre o melhor, e era engraçado porque esse período eu não tinha um professor. Você falava, pô, você tinha um professor que te ensinava, né? Te dava treino. Não. Esse professor era do profissional, era o Sidney, né? A gente chamava ele de Sidney. Que era o nome dele, né? Ele não está mais aqui, mas foi um goleiro do Guarani. Só que o Guarani não tinha condições de ter vários goleiros, treinadores de goleiros, né? Então, um treinador de goleiro e de vez em quando ele ia dar treino para a base, né? Que eram os meninos. Então, juntava todos os goleiros, vamos fazer um treino aqui e tal. E ele corrigia algumas coisas, mas eu era muito observador. Então, para mim foi muito mais fácil olhar os treinamentos do profissional e querer fazer o que eles faziam, né, do que tentar ficar esperando alguém me ensinar a pegar a bola, a cair, né? Então, eu acho que isso me ajudou muito a me formar cedo, né, e com muita responsabilidade que eu tinha. Eu acho que o fato de sair cedo de casa também me ajudou a formar, né, essa personalidade, a formar o desenvolvimento meu, assim, de vida, né, do que eu queria mesmo para minha vida. Eu acho que foi isso que eu acho que a fratura, quando eu tive essa fratura na tíbia, que eu tinha 23 anos, né? Estava com 23 anos, eu tive um momento, assim, muito de depressão que eu queria parar de jogar futebol. Eu já estava numa idade, eram momentos difíceis do futebol, né, no Palmeiras, de tudo, financeiro principalmente, né? Sem contrato e com a fratura, tinha acabado de casar. Então tudo isso estava pesando no final do mês, né? Sim. O meu pai ajudava de uma forma, né? Meu ex-sogro de outra forma, a faculdade, tudo para poder seguir. Até que eu acabei saindo do Palmeiras e fui para São Paulo, que aí eu retomei toda a vida novamente, né? Da minha parte, não seria exatamente uma questão de dificuldade na carreira, mas uma dificuldade, se é que teve, claro, na questão mais pessoal com relação às viagens, né? Porque, como me disse, a família era mais tranquila, era mais simples, era do interior, devia estar muito acostumada a um ritmo, né? Aquela coisa de, eh, digamos assim, acorda quando o sol nasce e vai dormir quando o sol se acosta. E de repente, poxa, beleza, meu filho tá indo bem, eu posso acabar
adaptando o futuro que ele almeja, que ele quer, tem na frente dele, mas de repente não é só, ir pra cidade grande e acabou, né. Vai voar pra cá, vai correr pra lá, aí é ônibus, é assim, é assado e depois, tá longe da família também. Como foi isso no seu caso? Foi difícil. Eu falo assim, os primeiros 6 meses, eu fui pro Guarani. Eu fui, na verdade, quando eu cheguei no Guarani, fazer uma peneira, que a gente chamava, passei nessa peneira, né? O treinador falou: Ó, volta semana que vem, você vem treinar e tal, traz suas coisas. Como Capivari, a Campinas era muito próximo, 45 horas, né? Eu ia de ônibus, sozinho, nessa idade. Ficava lá, treinava, voltava à noite, porque eu estudava de manhã, acabava 11h30 a escola, pegava o ônibus à frente do colégio, né? Já o motorista já me conhecia, já sabia, ia para Campinas e voltava 9 horas da noite. Dia seguinte, mesma coisa, né? Então isso eu acabei fazendo essa rotina, né? Isso me ajudou, talvez, a me formar lá na frente para uma grande situação. Quando passaram 6 meses e entrou o ano de 93, perdão, de 1984, perdão, deixa eu voltar no tempo, porque a idade, né? Foi no ano de 1982, né, que eu estava no Guarani, que eu fui morar. Eu já estava assim meio que adaptado com esses 5 meses que eu vivi, né, de viagem todo dia. Não dormia, não podia dormir no Guarani. Aí no ano seguinte eu fui matricular no colégio, no Ateneu, lá em Campinas, à noite. Então eu estudava à noite, morava no Guarani, lá na base, e treinava durante o dia, né? Então essa foi a minha rotina até. Eu já estava meio que acostumado, já tinha os amigos, né, a turma, tudo da escola. Então isso eu fui me adaptando. No começo foi muito difícil, né? Porque você sai dos pais, né? Você sai da casa dos pais, né? E vai morar em outro lugar com novos amigos. Isso com certeza traz uma grande preocupação, né? Mas eu acabei me adaptando, né? Eu acho que o maior susto meu foi quando eu saí do Guarani. Eu saí, eu estava me alistando no Exército, 17 para 18 anos, e eu não quis me alistar em Campinas no Exército. Eu falei, vou me alistar lá em Capivari, no tiro de guerra, né, que é menor, 6 meses, é uma cidade menor. E foi ótimo, porque quando chegou no final do ano, eu fui mandado embora do Guarani, né? Eu fui dispensado. E como eu fui dispensado, voltei para casa dos meus pais, né? Eu fiquei lá durante 2, 3 meses, até me apresentar no Palmeiras e fazer uma nova avaliação. E aí ficou mais fácil porque eu já tinha uma noção de como jogar no gol, de como que era né, o Zete, o goleiro, né? E aí que facilitou assim a minha vida para ir para o Palmeiras, né? Mas é muito difícil a vida de qualquer atleta que sai de casa cedo para se aventurar, né? Porque não é sempre que eu estou saindo com 14 anos, morando, né, no alojamento de um clube, e você o Messi, né? O Maradona, né? O Cristiano Ronaldo, né? O Neymar, porque o sonho de toda criança é isso hoje, né? É ser esses caras, né? Ganhar dinheiro, ser famoso, né? E não é bem assim que acontece, né? A vida no futebol, ela tem muitas pedras no caminho, né? Que vai dificultar sempre a tua ascensão. Você tem que ter muito foco, né? Muito treino, muita dedicação. Você tem que abrir mão de muita coisa, né? Sua adolescência, para poder, sabe, falar, pô, eu quero ser um atleta, então vou ter que abrir mão disso. Tem muitos que não conseguem, né? Queria saber um pouquinho mais da sua experiência aí depois do pintura, no caso, né? Passou no tal, a sensação, perna e tal. E aí você, né, dedicou um tempo. Como é que foi esse hobby, É. né? Foi uma experiência que começou bom e desenrolou legal, ou como é que foi aí? Poxa,
Eu tava mal, eu tava muito deprimido, assim. Eu tava, assim, tava no final mesmo do poço, vamos dizer, para parar de jogar futebol. Eu não queria jogar mais. Eu tava procurando outras coisas para fazer. Eh, Aí uma amiga, né, na época, falou, pô, você gosta de pintura? Eu acho que foi alguma coisa assim, minha mãe faz pintura também, num lugar, num ateliê assim, lá no Cambuci, né? Um professor, que era o Maurício Stefanovic, né, que era ele nem está mais aqui, deve estar na Itália, morando. E muito legal, pô, você não quer? Eu falei, pô, beleza, fui, sabe? Sabe quando você vai indo pra... Ah, nem sei por que eu fui. Eu falei, eu vou. É o chamado. É o chamado da arte. E foi bacana, porque fui muito bem acolhido, um ambiente maravilhoso, né, assim, com muitos alunos, mas a pessoal muito solícito, né, assim, de tentar ajudar, de tentar mostrar como fazer, e, enfim, foi saindo, né. Eu falei, quer saber? Aí voltei, isso foi numa terça, eu voltei na quinta, aí voltei na terça, fui na quinta, aí começou a virar uma rotina. E é legal que eu comecei a reproduzir, né, um pouco dessa, talvez, angústia que eu tinha, depressão, vontade, né, de querer parar de jogar e de fazer outra coisa. Eu acho que ali, aquele momento que eu ficava não só pro desenho, mas como a pintura, eh, eu conseguia ser, não o Zete goleiro, né, eu conseguia ser o Hermelino, né, o cara que podia usar a habilidade da mão para outras coisas, né. E foi bacana, foi saindo quadro, fui tentando fazer outras coisas, né, tanto o meu era mais natureza morta, né, com pastel, né, mais com giz seco, e aí saiu, comecei a fazer anatomia, foi muito legal estudar anatomia, e eu tenho alguns quadros lá em casa que eu olho assim e falo: "Pô, eu não sei como que eu fiz isso, né, mas eu fiz". Eu não eu acho que eu não conseguiria fazer de novo. Mas foi bacana entender as cores, né, entender, a mistura das cores, o fundo, né, a luz, sombra, que o branco não é branco, né, que você não usa o preto para muito raro, né, sempre usa outras cores para fazer o fundo, enfim. Eu acho que isso, eu consegui resgatar, né, e foi bacana. Eu fiquei, nossa, acho que uns quase um ano, acho que fazendo isso. Aí voltei a jogar de novo, né, voltei e continuei estudando, mas aí a profissão tomou conta, né. E eu tive um retorno disso que me deixou muito preocupado. E quando eu comecei a fazer exposição, eu voltei a jogar, estava no São Paulo, estava treinando e indo para a final da Campeonato Brasileiro de 1990, perdemos para os Corinthians, né. Mas aquele primeiro ano, a minha casa foi uma loucura, porque todo mundo queria ir em casa, né, da imprensa. A imprensa antes era mais presente do que hoje, muito mais a internet, né? Você Uhum. não tem a imprensa indo na sua casa, na casa do jogador, fazendo exclusiva, não tem, mas antes era mais exclusiva. E aí, pô, todas as emissoras, né, em casa, querendo saber dos meus quadros. Aí inventei de participar de uma exposição lá no Embu, né, das artes, que é o centro lá das exposições, né, com 2 quadros. Aí a repercussão foi muito legal com a Veja, né, com a Isto É, aquelas caras, aquele monte de revista que tinha, no final tinha um encarte só sobre arte. Por que que eu fiquei preocupado? Porque começou a ter encomenda. As pessoas, não, eu quero uma encomenda, eu quero o quadro Zete, quero que você desenhe isso. Eu falei, pô, eu quero desenhar o que eu quero, não o que as pessoas. Sim, tá certo. Mas eu queria jogar futebol, né? Eu tava voltando no auge ainda. Então, eu acho que ali foi um ciclo, assim, dessa passagem minha da pintura, da arte, né? Eu comecei a estudar a história da arte, né? Comecei a ler, frequentar muitos lugares assim voltado, né, para a história da arte. Mas eu retomei a minha carreira, né? Eu retomei a minha carreira como atleta
E eu abri mão, né? Abri mão assim da pintura, da arte, tenho as coisas até hoje, mas não vou dizer que eu retomei e pinto, né? Eu acho que um dia, quem sabe, né? Possa voltar a fazer. Sem pressão, Sem sem pressão. encomendas doidas. De repente eu venho aqui aprender um pouco mais de desenho, hein? Bom, um pedacinho de você está indo por esse caminho, Com então. certeza, muito legal, estou muito feliz. Perfeito, Zete. Bom, agora mudando um pouquinho de foco, já que foi aquela parte de começo, carreira durante o futebol, algumas pedras no caminho, sonhos e tudo mais, como é pra você ter decidido montar o seu negócio com a sua escola de goleiros? Poxa, agora será que eu posso ser um professor, instruir aquele treinador, toda aquela imagem que muita gente tem, né, mística, que nem o pessoal fala? É, o treinador ele é o professor, tudo professor, é sempre professor. Professor. Ah, que interessante. Muita gente me procurava, assim, depois que eu parei de jogar, eu parei de jogar em 2001. Então já faz um bom tempo, né? 25 anos já. Tá indo para 25, né? Mas eu parei de jogar e não existia, assim, no cenário brasileiro, uma escola para ensinar o cara a ser um goleiro, né? Você tem escolinha de futebol, tem um monte. Põe o goleiro no gol e todo mundo fica chutando. Mas não tinha uma coisa direcionada, né? Eu comecei a entender assim, bom, se você quer tocar violão, tem que procurar uma escola. Tá bom, mas você procura a escola, mas você quer tocar samba, rock, heavy metal, né? Então você tem que meio que direcionar o gosto musical ali para você aprender. E o goleiro foi um pouquinho disso. Eu junto com um amigo, um que é até meu sócio lá na academia de goleiro, um dos sócios, ele fez um projeto lá dentro do Clube Banespa, né? Isso há 18 anos atrás. Ele fez esse projeto e falou, pô, você não quer ser padrinho do meu projeto? Eu falei, não, bacana, vou lá, tal, fui. Aí comecei a olhar o clube, olhar as coisas. Eu falei, pô, mas você não tem treinamento de goleiro aqui? Ele falou, não, não tenho. Eu falei, pô, mas então pega esse espaço aqui, ó, era um triângulo, né? Nem um quadrado, era um triângulo, um lugar lá que não dava para jogar futebol, nada. Mas dava para treinar goleiro, né? Era um lugar só para treinar goleiro, não tinha jogo de futebol. Eu falei, faz aqui então um gramado aqui, a gente põe uma trave e treina goleiro aqui. E ficou. Eu era treinador nesse período, estava no Paraná como treinador, lá no Paraná Clube. E um dia ele me ligou e falou: Ó, tô aqui embaixo. Eu ia ter jogo, né, à noite. Ele falou: Ó, tô aqui embaixo no hotel com um amigo, um outro que é meu sócio também, um sócio investidor. Ele falou: tô aqui e queria fazer aquele projeto que você falou, né, de fazer uma escola de goleiro. Você quer? Topa? Aí desci, almoçamos junto e tal, e começou. Aí eles vieram para São Paulo, voltaram, e começou o projeto naquele espaço, né, que está até hoje, 18 anos. A gente tem lá, volta, já tivemos 516 clientes, né, goleiros, tanto de 7 anos de idade até 60 anos, que são as pessoas que vão. E virou, assim, uma coisa bacana. Mas no começo, eu falei que é curioso, porque no começo, quando eu falei, pô, vamos treinar goleiro, o meu filho, que hoje tem 33, ele tinha 14. Aí o filho do Branco Melo, né, do Titãs, ele me procurou também, porque o filho dele estava lá no Rio, CFZ, né, que é o centro de treinamento do Zico, estava vindo para São Paulo e precisava de um lugar para treinar. Eu falei, pô, tem um espaço aqui que nós estamos montando que é só para goleiro, né? Pô, que legal, tal. E aí começou lá 10, 20 meninos, né, treinando. Em 3 meses tinha 80, né? Sabe? Era um negócio, virou uma escola. E sem divulgação, foi muito boca a boca, né? Não tinha, era um negócio que um vizinho, um amigo, eu gosto, pô, meu pai é goleiro, gosta.
e acabou virando essa marca hoje que é Fechando o Gol, né? Fechando o Gol, academia de goleiro, né? E tá super bacana lá, nós estamos no Banespa já há 18 anos e no espaço, hoje a gente tem os professores, né? Tem o pessoal... Ah, virou. Mas tá legal, tá super bacana esse projeto e a gente entra agora de recesso, né? Volta só o ano que vem, começo do ano. Mas tá super bacana o trabalho todo, né? Já tem algum goleiro de Fontana aí que passou por vocês? Então, tem vários goleiros que nesse período, nesse tempo, né, 18 anos, o Matheus Donelli, que era o reserva do Cássio no Corinthians, e até o ano passado estava, acho que até o começo do ano estava no Corinthians, estava jogando. Matheus Donelli começou comigo com 7 anos de idade, com 14 foi para a seleção brasileira, com 17 jogou o Campeonato Brasileiro que foi feito aqui no Brasil, né? O Campeonato Brasileiro não, o Campeonato Mundial, a Copa Mundial Sub-17. Ele foi eleito o melhor goleiro da competição. E tem o Paulinho, que está na Portugal, né, que é um outro goleiro. Tem vários, assim, goleiros que estão aí no mercado, né, jogando, mais como amador, júnior. Uma coisa que a academia conseguiu também, uma parceria nos Estados Unidos. Então, às vezes, o menino ele é bom, ele tem qualidade, mas ele não consegue jogar em clube aqui no Brasil. E, então, tem essa oportunidade de ir para os Estados Unidos com bolsa de estudo. Às vezes ganha 90% de bolsa de estudo, né, desconto, 70%, depende muito do lugar que vai, a qualidade, tudo. E isso tem acontecido também com vários garotos para os Estados Unidos, né? Não. Bom, agora eu dou uma avançadinha no tempo. Oh, Queria saber um pouquinho para quem não sabe aqui, temos conhecemos o Zete aqui por uma feliz coincidência, né? Temos o Lucas que estuda aqui com a gente. E eu queria saber como é que foi essa descoberta do Lucas na arte, né? E aí eu fiquei muito curioso, porque depois eu fui descobrir que você mexia com quadros e tudo mais, né? o Lucas está com 9 anos, né? Fez 9 anos agora. Mas desde pequeno, o Lucas, ele é um menino, né, um pouco mais especial para a gente, né, no sentido da dificuldade que ele teve, nasceu prematuro, ficou 103 dias na UTI, né, Caramba. passou por muitas cirurgias, tudo. E é um guerreiro, cara. Ele tem aí os açõezinhas dele que a gente tenta dar esse apoio, né? E a maior, não direcionar, mas tentar ver qual que é a aptidão, né? Que pode direcionar ele aí nas coisas que ele gosta, né? Uhum. E o desenho foi uma coisa que desde pequeno, sempre, né? Com desenho, com lápis. Ele nunca foi muito de televisão, agora que está um pouco mais, né? Televisão, videogame, essas coisas. Mas ele sempre foi muito de sentar no papel e ficar rabiscando, né? E foi a primeira coisa, eu falei, pô, esperar um pouquinho, vamos colocar ele né, numa aula de desenho, num curso de desenho, que eu acho que é bom para desenvolver, para aprender, né? Tentar tirar alguma coisa. Aí foi bateria também, né? A gente tentou uma bateria, porque eu tinha uma bateria, eu tenho uma bateria em casa, né? Tenho teclado, violão, né? Violão elétrico. Eu gosto um pouco da música também, né? E sempre estimulando, né? Esse lado artístico, né? No geral, né? Fez o curso de música, né? Começou a estudar música, a leitura mesmo, né? A partitura, né? Da música brasileira. Mas ele foi meio que deixando de lado, mas o desenho sempre esteve presente com ele, né? Eu acho que ele tem um desenvolvimento bom, ele tem uma concentração muito boa, né, para isso. Agora, tudo tem seu tempo, né? Uhum. Acho que ele tem que achar, né, o time dele para essas coisas que ele gosta, né? Vocês trocam sobre desenho, conversam? Bastante. Eu sempre que eu vejo curiosidade, né, na internet, né, Tá legal. vídeos assim de desenho, eu sempre
tento salvar e trazer para ele, né? Para deixar ele, né, mais curioso e tentar buscar esse conhecimento, né? Eu acho legal. Ah, que legal. E eu acho que assim, é bom, primeiro agradecer vocês, né, por acolher, né, o Lucas aqui e poder tá, assim, passando para ele, né, no papel, né, porque isso vai ficar pro resto da vida, vai ficar na mente dele, né? A gente não sabe se ele vai seguir isso ou não, Sim. mas mesmo que não queira seguir, isso vai ficar na memória dele, né, para qualquer momento que ele precisar. E eu acho que o desenho você usa em tudo, né? A arte você usa em tudo, né? Em qualquer setor da sua vida você vai acabar precisando trabalhar teu cérebro, né, nesse, nessa hora da arte. Eu acho que dá um equilíbrio maior para ele. E eu acho que é isso, de vocês darem essa oportunidade de poder estar fazendo, né, com que ele coloque no papel todo o pensamento dele, né, toda essa concentração dele. Isso foi legal. Ele Feliz. ficou, de uns tempos pra cá, ele é bem mais confiante, né? Sim, sim. Nos desenhos Eu aí. acho que vai ter o tempo dele, né? É Sim. claro que eu tenho muito assim lá na academia de goleiro, né? O menino chega com o pai, né? Lá de 7, 8, até 10 anos. Aí o pai, não, meu filho é goleiro, quer ser goleiro e tal. Tá bom. Aí coloca o menino para fazer uma aula teste ou começar. O menino já quer pular. Ele quer pular, porque goleiro pula e pega a bola e faz. Calma, né? Isso aí você vai fazer, mas é lá na frente, você vai fazer com coordenação. Então tem toda uma técnica, né, Sim. de ensino que eu acho que ele tem que passar por essas etapas, né, para poder desenvolver cada vez mais, né? Bom, O desenho é isso também, né? Não deixa de ser exato, uma exato. arte, É né? que eu tô tipo, justamente por isso, esse processo. Vamos que o pai que entende. É, mas às vezes Entende o isso. pai quer, né? Pô, Sim. trouxe um desenho, mas pô, tá desenhando isso, né? Não dá para ele desenhar já, ó. Assim, expectativas de pais, familiares, né? Tio, um irmão e tudo mais. Ah, ele gosta. Já devo comprar uma mesa digitalizadora? Eu já devo comprar um tablet? Não, pouquinho em pouquinho, né? Sim, sim. Imagino que tenham esses pensamentos parecidos. Mas em todo caso, eu gostaria de fazer agora uma menção a um presente que o professor Emílio ganhou aqui, justamente pelo Dia do Professor esse Ah, ano, e que rendeu ótimas conversas, bom. principalmente com os pais e as mães. Por favor, Thiago, temos ali a miniatura do Zete, inclusive autografada. Zetinho. Muito bonito. É legal isso aí que quando foi desenvolvido, né, e chegou a mim esse projeto, que é o Zetinho, é o Raí, né, também desse período de Uhum. 92. Aí eu tô até com a camisa que nós fomos campeões em 1992, né, uma réplica, né, que lembra aí a camisa. E foi bacana. E o Cafu, né, ficaram com os três, são os ídolos desse período, né, dessa época. Ficou marcado na história do São Paulo, do torcedor, né? E eu fico muito orgulhoso, né, disso, de poder representar muito bem, né, essa geração, fazer parte, né, dessa história. É gostoso, gostoso a gente receber o carinho, né, do Sim, torcedor, né? é uma Todos. bonita homenagem. Sim, sim. Bacana. Inclusive, como eu disse, a gente teve. Foi um dia, 2 dias depois, logo a gente estava num cantinho da escola bonitinho, lá com outros tigres, outras patoetas que a gente tem. E só de bater um olho aí, eu falei, conheço. Conheço. Nossa, como? Vixe Maria, pra mim. Eu sou bem mais novo, eu mal tenho recordações dessas épocas, porque simplesmente a idade não permitia. Nossa, acho que é o Zete, ele jogou no São Paulo, né? Acho que é isso, por isso que tá com um vermelho ali. Falei, beleza, beleza, vamos lá, vamos tirar aqui, ó. É o Zete mesmo, pô, legal, bacana, mas como é que foi isso? Aí você sabe, né? É que o Lucas tem contatos. Eu adoro essa história. Ah, como assim? Ah, ele treina com o Zete, eles fazem
Vamos comprar pão junto, sabe? Ah, que besta. Poxa, não acredita. Por que tá mentindo pra você? É. E aí foi, o resto é história. Como eu disse, tem pais e mães que depois. Não, é sério. Calma, calma. Não, não está aqui agora. Não. Por favor, sem chiliques. Sem chiliques. E pra fechar essa parte também, pra quem estiver escutando, o Sete já veio nos prestigiar em alguns eventos aqui. E quem percebeu, percebeu, se emocionou, falou: eu posso pedir um autógrafo, uma foto? Ó, não é com a gente, mas com educação, né? Por favor, não sai falando. Ah! Aí vai sair todo o foco de uma coisa pra uma Oh. pessoa, vai ficar um ambiente muito pesado, muito complicado. Ninguém vai ficar feliz. Tranquilo. Tanto é que depois do evento eu até ficava querendo jogar pra cima dos. Olha, você não sabe quem estava aqui, como assim? Pô, podia ter. Claro que não, porque eu sei que você é um emocionado. Pra você, não. Não, legal, mas é legal esse carinho que tem assim com o torcedor. Eu falo que não tem cor de camisa, né? Eu Tem. tenho assim, tenho rejeição, né? Claro que quando jogava tinha mais, né? Quando jogava, Mas o goleiro é o mais amado, né? Das posições aí. amado pro seu clube, mas odiado, Ah, ele é odiado pelo adversário, porque você pega as bolas do mas ele atacante, tá mas não fazendo o seu pode. trabalho. Então, mas É, a mas é. torcida não gosta. Ai, É, ai. mas é legal, assim, depois que você vai para a seleção brasileira, que nós somos campeões do mundo, tudo, Isso que eu ia 94, perguntar dessa experiência aí. aí você passa a ser visto de outra forma, né? Porque todo mundo fica assim, putz, esse cara eu gostaria que tivesse no meu time, né? Exato. Ou da seleção. Então, isso acontecia muito com o Marcos também, né? Marcos, goleiro do Palmeiras, que ele torcida do Corinthians, é claro que não são todos, mas sempre tinha, pô, esse cara no Corinthians ia se dar muito bem, né? Então, o Flamengo, né? Então, tem essas marcas quando você vai para a seleção, né? Como aconteceu com o Tafarel, né? O Dida, né? Grandes goleiros, né? Então, acho que essa marca ela fica às vezes com todos os clubes, desde que você passe numa seleção brasileira e vença, né? Como aconteceu. Tá difícil agora, né? Vamos É. torcer para a próxima Copa aí, né? Tem alguma história desse do dia aí da Copa Copa do aí? Mundo? Da Copa do Mundo que Ah, você eu passou a tenho, conhecer? tem bastante, assim. Eu trabalhei com o Zagallo, né? Com o Parreira, né? Eu tenho uma história, assim, sabe que o Parreira, na nossa classificação em 2000 em 93, né? Nossa, eu tô mal. Em 1993, quando nós fizemos a eliminatória para a classificação, né, da Copa do Mundo, eram 45 dias. Assim, hoje você joga 3 anos. Todo ano você joga contra os países sul-americanos para classificar. São 2 jogos por mês, cada 3, 4 meses, né? E no nosso período, foi o último ano, isso em 93, até tem a história do chá de folha de coca lá, né, que foi em 93 que aconteceu. Eu estava na eliminatória. E nessa eliminatória nós terminamos, classificamos o Brasil na última apresentação nossa lá que foi contra a Bolívia, em Recife. Todo mundo estava de mão dada. E aí voltamos para Teresópolis, o Parreira não queria, o Parreira tinha meio que pedido demissão. Ele falou, não quero mais, estão atacando minha família, né? E o negócio é mais particular, eu não quero, não quero. E aí reuniu, naquele dia mesmo, teve uma reunião com todos os jogadores, todo o pessoal da comissão, jogadores, lá em Teresópolis, e chama o Parreira e tal, e aí reuniu, e o Dunga, acho que foi até o Dunga que tomou a palavra junto com o Romário, e, e ali ficou meio que decidido, ó, não vai, você vai continuar, nós vamos estar juntos, nós vamos para a Copa, assim e tal. Então essa coisa quase que aconteceu, né? Quase que o Parreira sai da Copa do Mundo depois da eliminatória, né? Isso foi uma coisa que os jogadores acabaram se fechando ali. Mas tem uma história engraçada, cara, que aí
Para nós foi muito engraçado no vestiário, porque se convive lá 40 dias com um monte de jogadores, de cada um de uma região, cultura diferente. E o Ricardo Rocha era um cara, assim, para o grupo muito importante. Ele não estava jogando, ele tinha se machucado e não foi cortado. O grupo não deixou ele embora, porque ele era importante para o grupo. Ele ajudava todo mundo. Como eu também era importante, que eu não joguei, mas eu como reserva, eu ajudava o Tafarel, ajudava todo mundo, sempre num esforço ali de coletivo para buscar o resultado, que é ser campeão, né? E aí o Ricardo, antes do jogo da Alemanha, né? Que o Zagallo tem aqui, vocês vão ter que me engolir, né? Foi por causa do jogo da Alemanha. Da Alemanha, não, da Holanda. Isso. E o jogo da Holanda, lá atrás, né? O Zagallo ficou lá com problema, acho que em 1990, não sei quando foi. E em 94, nós enfrentamos a Holanda. E no vestiário, antes da reza, o Ricardo pediu a palavra, né? Então todo mundo abraçado ali, sabe aquela tensão mesmo para entrar no jogo, né? Porque é tenso o clima, né? Todo mundo fica ali, né, quieto, tal, mas quieto com uma tensão muito grande, né? Aí quando nós vamos entrar em campo, o Ricardo pediu a palavra. Quero falar uma coisa aqui. Esse time é time de guerreiros, time, né, começou a falar, pô, esse time tem muita coisa boa e tal. Nós temos que ser que nem aqueles japoneses lá, os Kawasakis, né? Aí todo mundo parou assim, ficou, o que é, Ricardo? Kawasaki. Kawasaki é moto, pô, são os kamikazes, né? Pô, então. Aí acabou a reza, né? Nem reza, não teve reza. Aí Acho que foi isso aí. Foi isso que fez a Foi. galera relaxar. Mas ele não fez para relaxar, saiu mesmo. Ele saiu como se ele estivesse falando sério, né? Aí, imagine 3 minutos antes de entrar em campo, num jogo contra a Holanda, pô, e o cara solta uma palavra dessa, né? Ele acabou, o grupo entrou assim, e foi o jogo que foi 3-2, né? Que o Leonardo acabou sendo expulso, aí entrou o Branco, e o Branco acabou fazendo o gol de. Quer dizer, o Leonardo foi expulso contra os Estados Unidos, né? Mas no jogo seguinte jogou o Branco e acabou fazendo o gol que virou 3-2, né? Foi fantástico. Até hoje, você viu? Seleção é maravilhoso. Seleção você tá junto, isso dá saudade. Eu jogar não ligo mais, mas o ambiente de uma seleção, o ambiente do clube é muito legal, muito gostoso. Foi lá que surgiu o Ronaldo Fenômeno, né? O Ronaldo tinha 17 anos quando estava em 94 com a gente. Ele não jogou, né? Era um menino lá ainda, mas já era um talento assim fora do normal. O Ronaldo, eu acho que foi um dos maiores atacantes. Eu gosto muito do Miller, né? O Miller para mim foi um dos maiores atacantes que jogou comigo e que eu vi jogar, né? O cara era fenômeno assim de velocidade, de direita, esquerda, né? Era um cara, assim, não que fazia gol, mas ele fazia jogadas bonitas, né? Para sair o gol, né? E o Ronaldo, ele era um cara de fazer gol, né? Fazer gols, né? Então ele estava no meio de campo, ele jogava em função de fazer o gol, né? Então essa foi a diferença do Ronaldo. O Romário também da mesma forma, né? Um baita jogador. Nossa, que seleção. Nossa, depois vem Ronaldinho Gaúcho, tem Roberto Carlos, né? Nossa, uma seleção. Era um período, né, de seleção até 2002, que foi penta, né? Porque 94, 98 fomos para a final, vice, perdemos lá para a França, e 2002 foi campeã. Esse período, nossa, é fantástico. Eu falo que eu nasci na época certa, viu, pra jogar com esses caras, né? Putz, não para ganhar dinheiro que nem os caras ganham hoje, né? Porque não ganhamos tanto, mas com grandes talentos foi brilhante esse período. Bom, tem uma última pergunta aqui pra gente encerrar, você quer? Outra, vou passar ela. Bom, Zete, com tantas questões assim de
altos e baixos, que a vida pôde oferecer, outros sonhos, né, que dá pra dar, expectativas. Como está sua cabeça pra justamente ano que vem, que no Canadá, Estados Unidos e no México. E México, na é. época que eu era pequeno, era Japão e Coreia do Sul. Nossa, Copa em 2 países já era bastante coisa. Assim, eu acabei meio que desligando um pouco assim do futebol, não desligando totalmente, não dá, né? Eu vivo do futebol, eu trabalho no São Paulo, sou coordenador de todas as categorias do São Paulo, na parte de goleiro, né? Um lado que nós desenvolvemos lá, né? Com essa metodologia que eu tenho da academia lá da Fechando Gol, eu levei para o São Paulo já há 5 anos. E tá super legal porque tem 4 goleiros hoje da base que tá no profissional, né? Então tem o Rafael, que é de fora, tem 34 anos. E aí vem o Yong, né? Tinha o Leandro, que saiu, o Preis, Felipe Preis, João Pedro, que é o que tá jogando a Taça São Paulo. Ainda tem Luciano, tem JP, e tem vários. E isso tudo com 19 para 20 anos. E tem a turma do 17, que tem grandes goleiros no 17, no 15. Então tá super legal esse trabalho lá. Eu não tenho assim muito focado na seleção, né? Até no São Paulo mesmo, quando eu vou assistir, acompanho tudo, a gente vê, né, o dia a dia do São Paulo profissional. é, Mas eu perdi um pouco desse estudo que eu fazia, porque quando eu estava na imprensa, trabalhando na Bandeirantes, trabalhei em várias rádios, né? Eu tinha que estar estudando todo dia, a informação, né? Ela cai toda hora ali, e você tem que saber o que está acontecendo para chegar na hora de ter uma opinião ou um comentário. Eu meio que sabe, deletei isso, né? Esses programas que eu tinha, eu nem vejo mais. Eu estou muito focado na base. Então, na base, eu estudo muito o que está acontecendo com todos os times, né, do futebol brasileiro, mas mais de São Paulo, da base, né? Então, eu tenho que saber muita coisa para poder não perder tempo com o meu time, né, com o São Paulo lá. Então, mas eu acho que o Brasil, vamos falar assim da seleção brasileira, né, da última apresentação até que teve, com o Ancelotti, né, que é o técnico que todo mundo, né, tá dando que vai ser a salvação. Ele só é a salvação se os jogadores fizerem a diferença dentro de campo, né? Antes de você ter um super treinador, se o atleta não se dedicar. Às vezes eu prefiro ter atletas competitivos, né, dentro de campo, que sabem se organizar, que sabem valorizar o companheiro, né? Como que o companheiro joga, né? Jogadores mais voltados para essa linha do que você ter talentos puros que não sabe, toma decisão para fazer um gol, mas não toma decisão para resolver o problema, né? E às vezes está perdendo o jogo, o cara não consegue chamar a responsabilidade. Então acho que o Brasil está precisando mais desses jogadores que carregam o piano, né? Uhum. Que não aparece tanto, mas que leva o time para chegar numa final. Eu acho que eu espero que o Ancelotti consiga descobrir esses talentos, né? Esses talentos que não aparecem tanto, né? Porque, claro, é fácil falar de Neymar, do Rodrigo, né? Que é o Rodrigo lá, que era do Santos, que está no Real Madrid, né? Do Vinícius Júnior, Paquetá, são jogadores que estão na vitrine, né? Mas eles vão estar na Copa do Mundo e tem que estar no auge, mas você precisa lá atrás entender como que Sim. esses jogadores vão trabalhar para os caras resolverem o problema lá na frente, né? Vamos ver, eu como brasileiro vou estar torcendo, mas eu acho que ainda a seleção ela não é a seleção ainda para ser campeão do mundo. Só que Mas agora ainda tá mais difícil, né? Tá, os times do mundo aí estão pesados, né? Sim. sabe que o ano de 2014 que foi no Brasil. Não, foi no Catar. No Catar, eu tive uma palestra que eu fiz em São Paulo, até acho que no Sesc,
É, e foi feita uma pergunta, né? E a palestra foi sobre a Copa do Mundo. Ia ter a Copa do Mundo feminina, até tinha uma jogadora do Corinthians que estava comigo, feminina, né, da seleção. E aí o cara fez uma pergunta, falou, pô, Zete, como que você acha que foi a participação da seleção brasileira na Copa do Mundo? Porque nós perdemos na quarta lá, né? Aí eu fiquei, assim, acho que meia hora para responder, sabe? Putz, não, porque a seleção brasileira perdeu a característica brasileira e está jogando igual a europeia, só que a europeia já está 100 anos jogando, né? E o Brasil começou agora e quer. Então eu comecei a explicar nesse sentido, né? Pô, o treinador brasileiro vai para a Europa, fica um mês, já acha que aprendeu tudo e chega aqui e quer jogar igual a seleção da Inglaterra, a seleção né, da França. Eu tentando explicar, né, dessa forma. Então, imagine, meia hora, né, falando. Aí eu fui para um churrasco em Taubaté, na casa do parente. Aí o pessoal já estava meio, né, tomado. Acho que essa seleção brasileira, e tal, pô, Zé, a seleção brasileira foi a pior seleção europeia que se apresentou, né? Aí começou cri, 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 né? E realmente, eu acho que a seleção brasileira ela foi se apresentar, né, contra times europeus, querendo jogar o que os caras fazem. E ele resumiu assim, ele falou, a pior seleção que jogou, a pior seleção europeia que jogou a Copa do Mundo foi a brasileira. É estranho, né? Porque a Argentina foi campeã, né? A Argentina foi campeã porque jogou futebol sul-americano, futebol argentino. Do jeito que eles jogam, guerra, porrada, briga. Então, e o Brasil, né, foi querer jogar nessa saída com o goleiro, e toca a bola, e vai e tal, e acabou não conseguindo chegar à final, né? Então, resumindo, nós temos que jogar o nosso futebol brasileiro, não o futebol europeu, né? Minha opinião Zete, né? Ah, sim. Bom, bom, eu queria fazer só uma última pergunta aí, pra gente encerrar. Queria ver se você. Bom, já deu uma dica. Sim. Mas dica pra quem tá começando e tá no esporte, né? Quer ser seguir a carreira de atleta, né? E principalmente dentro do futebol e goleiro aí, quais são? Achei que você ia falar assim, uma dica de quem quer começar a desenhar, pô, né? Também, também, a É uma dica dica para quem gosta de desenhar e quer eu ia aprimorar, pô. puxar também, sim, também. Essa Os dica, dois. né? Daí você vai passar aqui, ó. Vem aqui. Ah, sim, sim. Essa galera aqui com É, certeza vai aprender muito tá aqui. bom. As duas dicas, então. É. Tanto da Não, eu arte acho quanto do que goleiro aí. jogar futebol assim, tem que estar no DNA, sabe? O menino tem que gostar muito. Aquilo que eu falei, tem que abrir mão de muita coisa, né? Hoje tem muitas escolinhas espalhadas aí no São Paulo, Brasil todo, né? Mas São Paulo tem bastante. Tem que começar cedo. Hoje, com 9 anos, 8, 9 anos, os meninos já estão começando a treinar, não com alto rendimento, é claro, sem a pressão, sem cobrança. Agora, a dica mais importante é assim, pai, quer colocar seu filho na escola de futebol? Deixa ele se divertir, sabe? Deixa ele gostar do esporte, se divertir. Se ele for ruim, deixa ele ser ruim. Se ele, sabe, fizer gol, ótimo. Se não fizer gol, ótimo também, sabe? Então é mais ou menos porque tem muitos pais que vê o menino com 8 anos jogando e ele já está pensando na carreira do menino, ele já está contratando empresário, ele já está contratando um advogado, ele já está pensando de como que esse menino vai ser transferido antes do menino jogar. Uhum. Isso Não tem acontece, processo. não tem, estraga. Tem muitos pais que estragam essa liberdade do menino poder gostar, né, do esporte, né? Independente se vai ser atleta ou não, vai ser profissional, tem que gostar do esporte. Eu acho que é gostar, Sim. né, de curtir aquilo que ele está fazendo, fazer com prazer, com os amigos, né? Se for jogar é outra história, né? Outro empreendimento que ele tem que fazer, né? Sim. Né? Bom, muito parecido com a gente leva a nossa filosofia aqui de aula, né? Agora eu puxando aqui pela sardinha É, pro nosso lado, mas de verdade, né? A gente nosso foco muito é essa criançada nessa faixa de 8 a 12,
né? E uma das nossas filosofias é desenhar o que você gosta. Lógico que a gente tem um padrão, tem uma estrutura, mas sempre tenta puxar para o universo da pessoa, né? Sim, sim, E isso faz uma baita diferença no sentido quanto que o pessoal faz com gosto, né? sim. E aí dá um resultado diferente. Em vez de a gente focar no que a gente, professor, acha importante, do que da nossa visão, né? Lógico que a gente tem a nossa Sim. estrutura de como tem que passar, mas olhar com o olhar do aluno também, né? Para você conseguir envolver ele nesse gosto por aprender, né? É perfeito. Quando eu comecei a fazer esse curso lá com o Maurício Stefanovic, lá, né, que era o pintor, aí eu fui em ASP, fui em vários lugares, né? É engraçado, né? Porque às vezes você vê um quadro te agrada muito, te toca, né? Toca, te arrepia, assim, você fala, porra, que coisa, né? Mas pode ser que tenha alguém do seu lado e olhou uma mancha lá e falou, nossa, que coisa, né? Como que pintaram isso, né? Sim. Falando, é muito de cada, né? Do que remete você. Eu acho que tanto o quadro, pintura, quanto o desenho, né? Uhum. E a pintura também de gosto, né? Eu acho que é muito legal isso aí, muito importante, né? É. Passar. Certo, bom. Queria agradecer a sua disponibilidade de ter vindo gravar Ah, com a gente. Foi muito legal. legal, ficar Essa... aqui. Eu falo muito, eu falo bastante, Então cara. vamos falar mais depois a gente marca uma Eu segunda tenho muita gravação. história assim de futebol, mas de repente, ano que vem, quem sabe a gente Sim, sim. elabora aí um outro encontro, aí a gente pode falar, né, um Será pouco muito mais. bem-vindo. E também vamos ver se a gente consegue juntar esse esporte com a artes, né? Que os dois são artes, né? Putz, sim, sim. Sabe? Goleiro ainda, né? Quando Fazer. a gente era criança ali, a gente viu isso representado no anime de futebol, né? Quando a gente era Sim, pequeno, sim. né? E ajudou a fomentar, acho que na cabeça de muita galera aí, junto com a Copa do Mundo, né? Essa paixão pelo futebol, né? Bom, gostaria de agradecer, Luiz, pela sua presença. E fica a dica aí, gente. É bom vocês aprenderem a fazer bolinha de papel aí, porque o negócio vai pegar fogo. O Thiago vai ficar de Legal. olho em vocês pra ver se fazem esse ritmo direito. Muito obrigado, Zete. Muito obrigado, Eu Milho. Muito agradeço isso. obrigado, Thiago Mãozinha. É isso aí. E é isso. Ah, por favor. Eu só queria agradecer vocês, né? A oportunidade, né, de estar com meu filho, paciência aí, né? De estar com ele, com o Luquinha. E ele tem grandes resultados, assim, que a gente vê em casa, né? Quando chega em casa, uma alegria para a família, de postar, né? De passar para os tios, né? Para os primos. Isso é muito legal, sabe? E sentir que ele está fazendo com gosto também o desenho, né? A arte dele. E agradecer a atenção que vocês têm com ele aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo mais uma vez. Nos despedimos e até a próxima batendo aquele bolão. Até mais. Tchau, tchau.